Boa noite, eu sou Marcelo Militão e está começando o programa Cidadão Tropical. No primeiro semestre de 2023, a economia brasileira mostra sinais de recuperação. O INPC, que baliza o reajuste dos aluguéis, apresentou índice negativo em maio e a cesta básica sofreu queda. O Copom anunciou essa semana a redução da taxa Selic de 13,75% para 13,25%. E segundo analistas, essa tendência de queda seguirá na próxima reunião do órgão daqui a 3 meses. A Câmara dos Deputados aprovou a tão esperada reforma tributária, que agora está nas mãos do Senado. Isso tudo impacta a vida dos brasileiros e o desempenho da economia. Para falar desses assuntos, convidamos o professor e economista Marcos Rambalducci. Como vai, Rambalducci? Tudo bem? Tranquilo? Tudo tranquilo, tudo ótimo. Prazer estar aqui falando com você no seu programa. Bem-vindo ao programa. Vamos começar falando de cesta básica, Rambalducci. O que houve com a cesta básica nesse último trimestre? Olha, nós tivemos aí uma redução de 4% de maio para junho, de 4% de junho para, de abril para maio, de maio para junho e mais uma reduçãozinha pequena agora neste mês de 0,4%. Então a cesta básica tem diminuído um pouco o seu preço para a gente ter um parâmetro aí. Se você for comparar o preço da cesta básica no dia 31 de julho, em comparação com o dia 1º de janeiro deste ano, ela já reduziu praticamente 5%. Então há uma redução mais ou menos significativa no preço dos alimentos. Mas para reduzir assim em sequência, o que houve? Bom, primeiro a gente tem alguns produtos que são muito suscetíveis à variação climática, tá certo? Então, hortifruti granjeiros, principalmente tomate, banana e batata, que fazem parte da cesta básica, choveu, você não consegue colher a batata, você tem que meter a grade na terra para levantar a batata. Como é que você vai fazer isso no barro? Não tem jeito, vai ficar lá embaixo da terra. O que acontece? Você não tem como fazer esse produto chegar na gôndola do supermercado. O tomate mais ou menos a mesma coisa e a banana mais ou menos a mesma linha. Então, quando você tem um excesso de chuvas, você percebe aí uma retração na oferta e, é claro, o preço tende a subir. E não é culpa do agricultor, não. Tem gente que acha que é o agricultor que é culpado. Cara, ele tem que tirar. Ele quer cobrar mais caro. Na verdade, ele tem um custo, seja semanal, seja mensal. Se ele tem 10 caixas de tomate para cobrir os seus custos, bem, ele vai vender essas 10 caixas de tomate. Agora, se ele tem que vender com 5 caixas de tomate, tem que cobrar o mesmo custo, porque o custo está lá, ele gastou para produzir, o que acontece? Vai subir o preço do tomate. Então a gente tem que tomar cuidado para não criticar também quem está produzindo a nossa comida. Né? Mas então, como não houve tanta alteração climática, por isso que a cesta básica reduziu. Exatamente. Além desse fator aqui, nós tivemos aí a redução no preço da carne. Você sabe que a carne representa praticamente, na média, 40% da composição do preço da cesta básica. E a gente sempre monitora a primeira carne de primeira, que é o colchão mole. Então, o que nós percebemos... É o mais vendido, né? É o mais vendido e é a primeira carne de primeira, então serve como referência, né? E o que acontece? E tem uma coisa, né? Se abaixou o quilo do colchão mole, vai sobrar alcatra, né? Porque o boi é o mesmo, não, certo? Não tem jeito. Mas o fato é o seguinte, que nós exportamos menos para a China está comprando menos, nós também tivemos uma oferta muito grande, porque o rebanho é de ciclo. Quando chega na época do abate, você tem que abater. Se você mantiver esse gado em confinamento alimentando ração, ele não vai ganhar peso, mas vai ganhar custo, né? Então o frigorífico acaba comprando do pecuarista, né, para fazer o abate, e acaba vendendo mais barato. Para você ter uma ideia, de maio para junho, houve uma redução no preço da carne de 12,5%. Muito significativo. Muito. De junho para julho, houve uma recomposição dessa redução, aumentou 9,5%, mas mesmo assim ainda ficou abaixo. A expectativa agora para este mês é a manutenção ou até uma pequena queda no preço da carne. Interessante, né? Vamos continuar, vamos falar então de inflação. Tem gente que vai dizer que a cesta básica diminuiu porque teve deflação. Mas teve ou não? Teve sim. Nós tivemos a redução nos preços. É bom a gente não esquecer que até
eu tenho certeza que você vai me perguntar, poxa vida, por que a cesta básica não acompanha o INPC, né, que é a correção do salário? Certo. Na verdade é o seguinte, a cesta básica, ou os alimentos, fazem parte daquele grupo de 9 produtos que são monitorados. Então, alimentos e bebidas, custos pessoais, combustível, transporte, etc. e tal. São 9. Então, o que aconteceu? No ano passado, nós tivemos uma elevação bastante grande na inflação dos alimentos, acima de 6%. No ano retrasado, foi de quase 23%. Muita coisa. Muita coisa. Acontece que, na média, a inflação foi de 11%. Então, eles vão corrigir o salário pelos 11%. O que acontece com a composição do salário mínimo em termos de cestas básicas que você consegue comprar? Claro, vai diminuir. Tá certo? Então, esta é a lógica desse processo. Agora, de qualquer forma, nós estamos caminhando para um controle desse processo inflacionário que sacrificou muito a gente em 2021 e 2022. Então, nunca vai acontecer de o reajuste do salário mínimo ser acima da inflação, não vai acontecer? Difícil. Pode acontecer sem que você tenha uma política do governo, né? Que, aliás, é a política que está sendo adotada agora. Procurar dar um aumento um pouco acima da inflação, usando o INPC, que é o indicador para a correção do salário mínimo. O IPCA é a nossa inflação oficial, tá? Certo. Mas o INPC é aquele que corrige o salário mínimo. A intenção desse governo é fazer essa correção e mais um pouquinho, mas tem que tomar cuidado para a gente não confundir a inflação da cesta básica com a inflação média do país. Tem gente que tinha que ser a mesma, tal. E nunca vai ser. Nunca vai ser. Nunca vai ser. Vamos falar agora da questão da meta da inflação para 2023. 3,25% era o que o Conselho Monetário... Só explica o que é o Conselho Monetário, tem gente que não faz nem ideia. Né? O Conselho Monetário Nacional, ele é composto de três integrantes. Esses 3 integrantes, 2 são do governo e 1 é o presidente do Banco Central. Tá certo? Eles se reúnem 2 vezes por ano, em geral, para definir qual vai ser a meta de inflação a ser perseguida no próximo ano. Tá certo? Então, o que acontece? Neste caso, na composição deste ano, nós temos o Fernando Haddad, a Simone Tebet e o Roberto Campos. Os 2 do governo e 1 do Banco Central. Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é o seguinte, a meta é estipulada pelo governo, porque 2-1, o governo sempre vai ganhar aquela meta. E o governo decidiu que vai manter para 2024 a meta de 3%. Tá? Não tem nem como dar empate, né? Não dá nem empate. E essa meta, e eles aceitaram a meta de 3,25%, tá certo? Para este ano de 2023. Lembrando só que a meta que é estipulada, então, por este Conselho Monetário Nacional, de novo, regido pelo governo federal, pelo governo que está empossado, tá? Ele sempre dá uma margem para cima ou para baixo. Nesse caso aqui, 1,5%, para cima ou para baixo. Então, dos 3,25, você pode chegar até 4,75, que você está dentro da meta. Ou até 3,25 menos 1,5, os 2,25, também estará dentro dessa meta. Então, é uma banda que o Banco Central tem que perseguir. O Banco Central é o que recebe a incumbência de perseguir a meta estabelecida pelo governo, tá certo? Então, o Roberto Campos fala o seguinte, tá bom, me deram a meta, eu vou usar de todas as ferramentas que eu tenho para buscar a meta que vocês, do governo, decidiram. Então, tomar cuidado para não colocar a culpa da taxa básica no Banco Central. O Banco Central simplesmente é um cumpridor da meta que foi estabelecida por outro. Você acha que esses 3,25% aqui vai ser cumprido ou não? Ou já terá que ser revisto? Não, ele não pode ser revisto. Ele não pode ser revisto. Ele tem que ser cumprido ou justificado. Certo. Tá certo? Então, se você pensar o seguinte, eu posso chegar até 4,75. O mercado está prevendo atualmente 4,8. Se for 4,8, o Roberto Campos e o Banco Central vão ter que fazer uma carta justificando por que ultrapassaram a meta. Não adianta, aquilo que
Está dado, tá certo? Mas eu imagino que há uma tendência até para a gente ficar dentro desses 4,75, porque nós tivemos no mês passado já um processo de deflação, ou seja, uma inflação negativa. Então isso ajuda a conter esse processo de inflação e pode ser que nós ficamos dentro da meta, dentro da banda, certo, não dos 3,25. Aliás, muita gente tinha medo quando o governo Lula entrou, e que iam voltar os impostos nos combustíveis. Tinha medo que os combustíveis fossem lá para cima. Eles foram. Como é que você vê hoje a questão do preço dos combustíveis? Não, os preços dos combustíveis estão relativamente comportados. Aquela política que foi adotada pela Petrobras, porque a Petrobras foi muito vilipendiada em determinados governos aí, que levaram ela quase à bancarrota, né? Exato. E aí o que aconteceu? A Petrobras passou a adotar uma política de par e passo com o mercado internacional. Se o petróleo subiu lá, sobe aqui também, tá certo? Então estava muito par e passo. Este governo modificou, falou, olha, nós vamos continuar acompanhando o mercado internacional, mas não com tanta avidez. Então, por exemplo, o petróleo subiu e a Petrobras ainda não repassou o preço para os combustíveis. Por quê? Porque está segurando, ele está dizendo o seguinte, eu não vou assumir essa volatilidade do mercado internacional, vou acompanhar, mas não com tanta frequência. E é por isso que o combustível está contido. É bom a gente também não esquecer que o preço do petróleo no mercado mundial também não parou daquela explosão que teve, voltou a uma certa normalidade. O único problema nosso que é a OPEP, é um cartel, né, dos grandes produtores de petróleo que falam o seguinte, o preço do petróleo está baixo, então vamos diminuir a produção, né, e aí o preço automaticamente sobe. Não tem muito o que a gente fazer, né? Não há o que fazer. Não há muito o que fazer. E qual o impacto do preço na inflação? É muito significativo, se a gente for falar proporcionalmente, 0,48% é o impacto do petróleo. Por quê? Porque ele impacta toda a cadeia produtiva. Não tem nada que a gente consiga produzir que não use petróleo ou energia elétrica. Tá certo? Então, esses dois insumos aqui são de suma importância. Qualquer variação neles vai trazer algum impacto. Como ela está sendo mais ou menos represada ou segurada ou mantida num determinado patamar que apresentou redução, inclusive, ao longo deste ano, então isso daqui não está pressionando o processo inflacionário nosso. Vamos falar de atividade econômica. Nós falamos sobre queda da inflação, tal, sobre a questão da cesta básica, mas a atividade econômica, ela tem alguma coisa a ver com isso? Ela melhorou em relação ao ano passado, nesse primeiro semestre, vamos dizer assim? Ela melhorou sim, a gente tem um indicador muito interessante para a gente analisar, que é a taxa de emprego formal. O Brasil criou mais de 1 milhão de postos de trabalho com carteira assinada no primeiro semestre. Para a gente ter uma ideia, aqui em Londrina foram mais de 4 mil empregos com carteira assinada nesse primeiro semestre. Provavelmente nós vamos bater o recorde de empregabilidade formal, com carteira assinada. Isso daqui mostra que, claro, se a empresa está contratando, é porque ela está aumentando a produção e está entregando. E alguém está comprando, ninguém contrata mais funcionários se não for para produzir e vender mais, né? E é isso que está acontecendo. Alguns setores têm sofrido muito. A indústria, por exemplo, tem sofrido muito, mas outros setores estão se saindo melhor. Houve um problema, me parece que há um problema com a indústria automobilística no Brasil. Você acha que tende ela a sofrer muito mais que os outros segmentos? Não, eu acho que o setor eletrometal mecânico, em geral, sofre mais do que a indústria automobilística, porque essas montadoras elas têm um poder de fogo muito grande e eles conseguem vencer essas percalços com muita facilidade. O problema deles, o que a indústria automobilística sofreu muito com a importação de semicondutores, equipamentos que você utiliza nos veículos, que simplesmente sumiram da praça, ou estouraram o preço ou não tinha para comprar. Então isso acabou prejudicando muito a indústria automobilística, mas ela vem se recuperando e ela vai ter que se alinhar. E vamos dizer assim, esse subsídio que o governo deu, na sua opinião, foi bom ou não tem efeito nenhum na economia? Para a economia não tem efeito nenhum, porque você imagina o seguinte, você vai investir porque você fomenta
o consumo deste veículo agora, tá certo? Porque está com um desconto. Você acha que a indústria automobilística vai investir em aumentar a produção? Não, ela criou o terceiro turno, tá certo? Mas não investe nada. Por quê? Porque ela sabe que daqui a 3 meses ela tem um consumidor saciado, porque já comprou o carro, e endividado, porque tomou um financiamento para comprar. Não pode comprar mais. Então, nós já vimos isso daqui lá na época dos eletrodomésticos, a linha branca. É uma falácia achar que isso daqui realmente vai ajudar. É mais do mesmo. É propaganda. Mais do mesmo. Exatamente. Serve para você desovar aquela produção que estava parada lá, mas ela não articula nenhuma mobilidade na economia que permita dizer que aquilo vai trazer algum tipo de reação. Aliás, diga-se de passagem também, o programa Desenrola é ótimo para as pessoas. Para os indivíduos é ótimo sair da inadimplência, etc. e tal. Agora, achar que o cara vai sair da inadimplência e vai gastar, vai dinamizar a economia, é ser muito ingênuo, né? Você achar que aquelas pessoas que estavam negativadas por causa de R$100 ou menos, uma vez tirado o nome negativado, se ele não conseguia pagar R$100, que dinâmica você acha que ele vai dar para a economia? Nenhuma, né? E essa negociação que é feita, o cara está super endividado, ele faz uma negociação e atinge o limite da capacidade de pagamento dele. Agora, se você vai falar que esse cara vai voltar para o mercado e tomar crédito de novo, é no mínimo sacanagem com esse sujeito, né? Aí vai tornar a vida dele um literal inferno. Né? Sem dúvida. Agora, se criou todas essas vagas de emprego que você citou, isso significa que setores são esses que estão dando mais força à economia? Setor de serviços. O setor de serviços sofreu muito na pandemia e foi o último a se recuperar. Foi o primeiro a começar um processo aí de devolução de postos de trabalho e agora começa a se recuperar. Então você pode ver que mais ou menos 60% na média desses empregos criados são no setor de serviços. Claro, o setor de serviços também alavanca um pouco no setor de comércio, tá certo? O que a gente gostaria de ver é alavancada a indústria, isso sim precisaria gerar empregos na indústria e empregos na construção civil. Esses seriam os melhores indicadores para nós. Ainda estamos sofrendo, então a gente pode dizer o seguinte... A construção civil também sofrendo? Está sofrendo. Está sofrendo. Ela, de vez em quando, ela apresenta números positivos, mas também apresenta muitos números negativos. É preciso uma consistência de investimento, e aí, por parte do governo, sim, na infraestrutura, principalmente na infraestrutura modal. Sistemas de ferrovias, rodovias, aeroportos, pontes, tudo reforma das estradas que economize custo, que aumente a competitividade brasileira, não aumente os custos Brasil. Então, se você fizesse isso, você ganhava em duas frentes. Primeiro, você mobilizava a construção civil e as grandes empreiteiras, que elas sofreram muito por culpa delas também, né? Mas há um sofrimento aí muito grande e, de qualquer forma, você reativaria esse setor, ao mesmo tempo diminuiria os custos de produção no Brasil. Mas, de imediato, você está vendo iniciativas do governo nesse sentido? Ainda não. Ainda não. Precisa dar uma pressão da sociedade nisso. Precisa de uma pressão da sociedade e a gente precisa parar de falar bobagem assim, do tipo... a gente tem que falar daquilo que a gente entende, sabe? Então, se você entende de economia, fala de economia. Se você entende de mecânica, fala de mecânica, sabe? Não Agora, mistura. quando você começa a mexer muito e falar coisas que vão no sentimento das pessoas, porque a gente é muito de achismo. Meu palpite, eu tenho um palpite. Eu achei que o Londrina ia ganhar nesse jogo passado. Eu tinha um palpite, não ganhou. Tá certo? Mas é palpite. Quando você é técnico, você não pode ter palpite, você tem que ter certeza. Então, a gente tem que deixar para os especialistas tomar as decisões econômicas, sabe? E evitar fazer muito burburinho, mexer muito nessa água, não é bom. E o Brasil, nesse momento, com tudo isso, com essas falas políticas que derrubam, inclusive, o ânimo do brasileiro, mas nesse momento o Brasil atrai investimento? A partir de agora atrai. O Brasil é um dos países que está sendo mais interessantes para receber investimento externo, sabe? Primeiro porque o resto dos outros países, a Europa, estão muito sofridos, né? Então, quando lá está ruim, melhor aqui para o nosso lado. Sempre assim, verdade, né? Esse é fato. Agora, algumas medidas desse governo estão sendo muito bem aceitas. Então, por exemplo, essa reforma tributária que nós estamos vendo, ela aparentemente vai trazer muitos resultados. Vai levar
uma infinidade de anos aí até isso começar a rodar certo, mas é um sinalizador bom. O governo também se comprometeu a não se endividar, a ter uma meta fiscal, a gastar aquilo próximo àquilo que arrecada. Então tudo isso daqui é um sinalizador bom. E nós temos um mercado. Estourou o teto de gasto ainda? Não, ainda está na minha cabeça comedido. Já tinha estourado. Exatamente, não, ainda está comedido, ainda está dentro daquilo, mesmo porque se não cumprir a meta de gastos, você tem o impeachment, né? Aí você tem a legitimação da solicitação do impeachment. Então aquilo tem que ser cumprido de qualquer maneira. A não ser que você use de algum artifício para burlar, criar uma nova lei, mas por enquanto tem que ser cumprido e está sendo cumprido. E se você só aqui te explorando um pouco do conhecimento e também do time que tem o Rambalducci, se você fosse um investidor estrangeiro, em que setor da indústria brasileira hoje você investiria? Eólica, geração de energia. O Brasil é Disneylândia para quem quer fazer geração de energia eólica e fotovoltaica. Está aí um setor bastante interessante para a gente fazer. Também na mineração de terras raras é muito interessante para se investir. Eu investiria tranquilamente em indústrias de robôs industriais. Aqui como investidor, eu traria uma indústria de drones agrícolas aqui para o Brasil. O Brasil é o celeiro do mundo. Imagina nós com um monte de drones agrícolas. Eu vendo de monte, tá certo? Então eu vendo de monte isso daqui. E carros elétricos de última milha. Hoje, gente, quem é que não compra pela internet? E aí o que acontece? Você já pensou se você tivesse uma indústria aqui que providenciasse uma frota de carros elétricos para fazerem essas entregas dentro da cidade? Puxa, dinheiro no caixa. Eu, como investidor, aplicaria nisso. Carros elétricos de última milha, assim que você chamou. Olha que interessante. Agora vamos começar a esmiuçar a reforma tributária que os deputados aprovaram. Primeiro esclarece, Rambalducci, tem gente achando que aprovou lá e que já está... Não é nada disso, ainda tem que passar pelo Senado e assim mesmo não é de um dia para o outro. Né? Vai passar pelo Senado, o Senado vai fazer alterações e quando o Senado altera, isso volta para a Câmara dos Deputados para reanálise, para depois ser levado para o presidente para sanção. Então nós não precisamos ficar muito preocupados que ainda tem tempo para isso daí, tá certo? Agora, falando sobre a reforma, ela é importante que seja adotada. É chamado o IVA, Imposto sobre Valor Agregado. A nossa sistema de tributação, posso falar um palavrão aqui? Pode. É uma putaria franciscana, com perdão da palavra. Mas não há quem suporta você ter imposto nas 27 unidades da federação, nos 5.530 municípios com imposto diferente, ISS diferente, estados com ICMS diferente. Se você vai levar daqui um produto para Minas Gerais é um preço, se você vai levar isso daqui para Goiás é outro preço. Poxa, não faz sentido nenhum, né? Então o IVA ele vai fazer o seguinte, é um imposto sobre valor agregado. Cada etapa do processo produtivo coloca o seu imposto, mas não é imposto sobre imposto, porque hoje em dia você produz isso daqui, coloca o imposto, o preço ficou mais alto, o imposto é sobre o imposto que vai ser imposto sobre o imposto. Então é uma sobretaxação enorme. Com o IVA acaba, imposto sobre valores agregados. E esse vai ser adotado de duas maneiras. Ele vai juntar o PIS/COFINS, o IPI, o ICMS, o ISS, deixa eu ver, esqueci mais algum. Bom, são 5 impostos que vão ser juntados em duas alíquotas, sabe? O imposto sobre valor agregado, que vai ser a unificação do ISS, do ICMS, e deixa eu ver qual que é o outro, esses dois. E a outra contribuição sobre valor agregado, tá certo? Que vai ser a junção do PIS, COFINS e o IPI. Tá certo? Então você vai simplificar. Um vai ser gerido pelo
gestão federal e outro para os estados e municípios. Isso simplifica. E a mesma base para todo mundo. E acabar com esse negócio de ter imposto para produtos, imposto para serviço. Isso é uma jabuticaba, é bem brasileira mesmo. Só nós é que temos esse sistema. Tá? Produto é produto, seja bens ou seja serviços. Né? O mundo adota essa política. Nós não, nós devemos ser diferentes. Não, agora nós vamos unificar, todos têm o mesmo imposto, tá certo? Professor, o povo da área de serviços ficou assustado quando ouviu falar em reforma tributária. Vamos ter que pagar mais e tal. É isso mesmo ou é o que a gente chama da brincadeira de mito? Olha, na verdade não é fato que eles vão pagar mais, mesmo porque a maior parte dessas empresas estão no Simples Nacional. Você vai continuar com o Simples Nacional, que já é uma unificação desses impostos. Pode optar, então? Você pode optar. Eu quero continuar no Simples Nacional. Se você achar que vale a pena, porque teu crédito de ICMS é interessante, ou porque o imposto sobre valor agregado é mais interessante, você migra. Caso contrário, você não migra e continua na mesma situação que você está hoje, dentro do Simples Nacional, respeitando aquelas alíquotas, né, para cada segmento. Então, não acho motivo para preocupação. Tem que ter preocupação aquele sujeito que ganha muito, né, com a prestação de serviço. Eu sou um advogado que ganha 600 mil reais por mês. Esse sim tem que pôr a barba de molho, mas esse também merece pagar um pouquinho mais de imposto. Né? E aí são exceções, né? São a minoria que vai estar. Exatamente. Para o resto do povo, é claro, vai ser bom. Tinha gente espalhando na época da votação que a reforma tributária acabava com o MEI. Ela tocou nesse tema? Não. O microempreendedor individual, ele já está no Simples Nacional. Tá certo? Então não acaba com nada. O MEI continua do mesmo jeitinho, sem... Era quase que uma fake news, então. Certeza. Há uma interpretação talvez equivocada, não vou chamar de fake news, mas uma interpretação equivocada do que diz a lei da reforma tributária, que ainda, claro, vai passar pelo Congresso. Então quem é MEI vai ficar sendo MEI. Vai ser MEI, sem dúvida nenhuma. Microempreendedor individual, tal, aquilo que a gente chamava de MEI Eireli antes também, mudou, já não me lembro mais a nomenclatura nova, mas isso daqui permanece, não tem problema nenhum, o Simples Nacional permanece. E vamos supor que o Senado, com uma outra mudança, aprova, e essa transição, ela vai causar alguma confusão, na sua opinião? Vai causar antes, isso é uma reforma. Quem já fez reforma em casa sabe, primeiro piora para depois melhorar, tá certo? E por que piora? Porque nós vamos ter que conviver com os dois sistemas. De 2026, porque veja bem, mesmo aprovou agora, ele não começa agora, começa em 2026, tá certo? E vai até 2033 para ser aplicado. Enquanto isso, neste período, nessa transição, nós vamos ter que conviver com o imposto antigo, com as regras antigas e com o imposto novo. E à medida que os anos forem avançando, cada vez mais vai migrando para o imposto novo. Então, veja bem, o que a empresa vai ter que sofrer, porque ela vai ter que entender as regras antigas e vivenciar e reaprender agora sobre as regras novas. Claro, depois deve ficar bom, mas a gente vai passar aí por um sufoco bastante grande nesse período. E tomara que quando trocar governo não queiram mudar de novo, né? Pode acontecer. Pode acontecer, mas eu espero que não, porque há uma unanimidade na necessidade de você simplificar os impostos no Brasil. Essa miscelânea que nós temos de impostos é impossível. O custo para você pagar imposto não é pagar o imposto, é o custo para você gerenciar aquele imposto, saber para onde que eu pago. Poxa, acaba com qualquer empresa. É verdade. A proposta contempla uma redução de imposto para itens da cesta básica, principalmente alimentos, né? Sim. E aí, foi definido quem entra nessa regra? Ainda não foi definido, vai ser definido ainda. Isso é uma lei complementar que vai ser algum outro procedimento depois aprovado a lei, que vai sancionar quais são os produtos que vão participar da cesta básica. A gente já sabe, alguém já está falando entre 50 e 60 produtos, todos aqueles que já estão hoje contemplados na cesta básica devem permanecer e a inclusão de alguns. Mas a redução é o quê? Zerado. Não paga imposto? Não paga imposto. Esses produtos da cesta básica zeram a alíquota. Os alimentos ficam com 40% da alíquota, tá certo? Então eles vão pagar imposto, mas muito mais reduzido do que a porcentagem total. E junto com isso daqui nós temos outros. Por exemplo, a educação vai pagar 40% também, a saúde pagar 40% também, remédios 40% também, transporte 40% também. Mas então tem alguém que vai pagar mais, não vai?
Ah, mas a sua pergunta é espetacular. Óbvio que a ideia é não diminuir a arrecadação. Olha, atenção quem está nos escutando aqui para ver quem é que você vai defender, tá? Toda vez o governo falou, olha, eu vou aprovar essa simplificação, mas eu não posso perder receita. Eu não vou perder receita, beleza? Beleza. Então está lá na lei, ele não perde e não aumenta a receita. A receita vai ser a mesma. Agora, se muitos setores começarem a ter isenção, o que vai acontecer com os outros setores? Eles vão ter que cobrir. Então, em vez de ser 25% a alíquota que se estuda atualmente, deve ser de 26, 27, 28, 29, 30, claro, de acordo com a quantidade de pessoas que você pôs, de produtos ou serviços que você colocou na isenção. Né? Então, tomar cuidado com a tua defesa. O que pode vir aí? Cigarro? Não, o cigarro vai ser sempre majorado, né? Cigarro e bebidas. Que esses fazem mal à saúde. Esses fazem mal à saúde, é aquele o chamado imposto pecado, né? Então, vai ser sobretributado, né? Isso vai ser gerenciado pelo governo federal, essa sobretributação que depois vai ser distribuída entre estados e municípios. Mas tem, sim, uma sobretaxação. Então, nós temos duas situações. Uma subtributação, que é para o caso dos alimentos da cesta básica que zera a alíquota, para os alimentos, os outros alimentos que vão ficar com 40%, tá certo? E aqueles serão sobretributados, no caso do cigarro, no caso da bebida e por aí afora. Combustível não falaram? Não, o combustível deve ficar numa alíquota normal. Porque esse se mudar, mexe muito. O transporte que usa o combustível vai ter a redução, tá certo? Mas o próprio combustível, o combustível em si, deve manter a alíquota normal, a alíquota que for fixada. É claro que nós estamos falando em tributo, mas se esperava que o governo já cuidasse, junto disso também, da questão do imposto de renda, né? Desse tributo aí. Ele está contemplado aí ou não falaram? Não está nada, não falaram. Porque, na verdade, esta é uma reforma sobre o consumo, certo, e não sobre a renda. Então, a hora que a gente terá uma reforma tributária sobre a renda, tá certo? Mas ainda não é o momento. Por enquanto, é só a tributação sobre o consumo e é esta a lei que está sendo aprovada agora. E, por enquanto, também num assunto que nós aqui não tocamos muito, que é a mudança da tabela do imposto de renda, ninguém mexe nisso, né? Não, está zerado. Tá do mesmo jeito, passa governo, entra governo, cada um que entra critica o outro, mas não mexe. Tá certo? Então, o que acontece? Você tem um processo de inflação que vai corroendo o teu salário, ou você recebe a correção e entra na alíquota nova, né, porque teve a correção do salário. Quer dizer, não faz muito sentido. Hoje, se bobear, muitos brasileiros que são considerados de classe média baixa estão pagando. Vão pagar, mas sem dúvida nenhuma, mas não tem a menor dúvida. E deviam estar totalmente isentos disso. Exatamente. Então, isso não tocaram? Não tocaram. E nem grandes fortunas, vai ficar para uma outra época. Vai ficar para um outro momento. Vai ficar para um outro momento. Infelizmente é assim. Mas se a gente conseguir fazer uma tributação mais simplificada para o consumo... deixa eu só alertar uma coisa. Daqui para frente a tributação não será feita mais no estado, no local da produção, de origem, e sim no consumo. Isso é muito interessante, porque acaba com essa palhaçada de guerra fiscal, né? A atração de empresas. Vou reduzir o ICMS. Poxa, se você vai reduzir a tua tributação, quem vai sofrer é a tua população. Tá certo? Então, não está certo. Então, daqui para frente é lá no consumo que vai ser tributado. Ou seja, se o governador quiser oferecer alguma vantagem, terá que ser outra. Vai ter que ser outra. Essa não adianta, porque não resolve nada. Ou logística, ou melhorar as estradas do estado. Que é o que deve ser feito, né? É por aí. É por aí. Um modal renovado, reforçado com ferrovias, com aeroportos, com rodovias, para quem tiver navegação de cabotagem, é por aí. Você acha que atende às necessidades do país essa reforma ou é mais um emaranhado de leis? Não, eu acho que atende sim, desde que ela seja implementada, tá certo? Então, de novo, nós vamos passar por um momento de sacrifício, né? Porque a reforma exige isso daqui, não tem jeito da gente implementar ela de uma hora para outra, então a gente tem que estar ciente que vai piorar antes de melhorar. Agora, sendo implementada, ela tem tudo para melhorar, sim, o nosso sistema tributário no país, com mais justiça sobre a aplicação de impostos. E aqui, você falou de palpite, vou te pedir um palpite aqui, mas um palpite de quem está muito por dentro do assunto. O Senado, de fato, vai aprovar ou tem risco de empurrar com a barriga, como houve por 20 anos ou mais? Né, quando surgiu lá a reforma tributária,
por muito tempo foi empurrado pelo Congresso, pela Câmara dos Deputados, mas pelo Senado também, né? Não tem jeito deles empurrarem, porque a cobrança está muito grande para eles tomarem algumas medidas. Resta saber o que eles vão fazer, porque eles querem colocar o dedinho deles. Se eles colocarem o dedinho para o lado certo, que é, para com esse negócio de isenção aqui, vamos retomar, vamos deixar a base de tributação o mais homogênea possível, porque quando todos pagam impostos, todos pagam menos, né? Então ele pode mexer nisso daqui. Ou ele pode querer atender determinados clusters, né, de pressão, e aí vira uma porcaria, né? Então a gente tem que tomar cuidado para que eles sejam céleres e para que eles façam a correção da maneira melhor possível. Quem, por exemplo, pode ter um grande lobby lá? A agricultura. Por exemplo? Que eu sou um defensor inconteste da agricultura, mas há um lobby muito grande para tentar reduzir algumas alíquotas que não me parece que caminha para uma justeza tributária. Então, a gente tem que saber o seguinte, nós defendemos sim, mas a gente tem que ter o bom senso para saber aquilo que é defensável daquilo que não é defensável. Tem algumas medidas do setor agropecuário que me parece que precisam ser melhor peneiradas ali. Eu achei que você ia falar os bancos pelo jeito não estão dando muito problema. Os bancos vão ganhar, importância. Os bancos ou eles ganham, então ele não precisa se preocupar. Não tem jeito. Né? Não tem jeito. A questão do PIX. A reforma tributária vai tributar o PIX ou não falou nisso? A ideia, não tem nada disso daqui, a reforma tributária não fala nada de adoção de tributação ou de taxação sobre as transferências com o PIX, principalmente para pessoa física, de pessoa física para pessoa física ou de pessoa física para empresa. Até alguém falou alguma coisa que ia haver e o governo já falou, de jeito nenhum, isso não se taxa, não se tributa. E na sua opinião está tão consolidado que é melhor não mexer? É melhor não mexer. Nossa, aquilo que é um sucesso, você sabe que o PIX é sucesso no mundo inteiro, o Brasil é referência na adoção do PIX, nenhum país adotou com tanta rapidez e com tanto grau de excelência esse tipo. Tem os seus problemas, a fraude, um país onde a corrupção graça à vontade, aí evidentemente o PIX não ia ficar de fora desse processo, mas de qualquer forma um sistema muito bem consolidado e caiu no agrado do povo. Marcos Rambalducci, muito obrigado, grande abraço, até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade, espero estar aqui com você outras vezes. Obrigado. O programa Cidadão Tropical já acabou, domingo que vem tem mais.